Acho que agora foi. Agora sim, né? Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, hoje troquei um pouquinho o gênero, deixei para ver vocês que produziram as respostas, como que seguimos, né, no desenvolvimento. E aí, hoje avançamos, vamos falar das produções que envolvem carta de solicitação. Um pouquinho diferente, saindo, né, da estética da resposta. A gente vê resposta ainda. Boa noite, tudo bem, Maria Alice? A gente vê resposta ainda, mas nesse momento avançamos um passinho, né? Então, no nosso material de hoje, que eu mandei para vocês, e o que vamos trabalhar aqui, temos proposta do gênero carta de solicitação. Então, anota aí, enquanto eu já abro aqui o nosso arquivo, tá? Carta de solicitação, pode pôr sugestão, e vamos então aqui, deixa eu abrir o arquivo para começar, né? Vamos começar a análise da carta de solicitação. Muito bem, vamos lá. A carta de solicitação, dentre as possíveis produções, né, que é o Encobra, no PAS, no vestibular, a carta é um gênero que aparece no PAS e no vestibular. Então, a gente tem na carta um gênero que você que é primeiro ano, segundo, terceiro, ou quem está se preparando para o vestibular, né, já finalizou o ensino médio, ela aparece em todas as listas, né, de cobrança da UEM. Só que faz um tempão que ela não é cobrada em situação de prova, tá? Eu sempre estou aqui com a minha perspectiva de que, hora ou outra, essa banca atual da UEM vai trazer de novo a carta de solicitação. É um gênero que a UEM já cobrou muitas vezes, então, na minha opinião, é super importante, né, que vocês façam com atenção, tenham cuidado quanto ao estudo do gênero, para que a gente não seja surpreendido aí, de repente, por essa variação de texto, né? Que não seja surpreendido por uma situação que, de repente, você fala, faz tempo que não cai, eu não vou estudar esse gênero. Então, coloca aí, nossa aula de hoje é de carta de solicitação. Muito bem. Gente, está aparecendo aqui o slide, só um minuto. Está, né? Agora foi. Então, vamos lá. O que principalmente eu vou precisar ter de atenção na minha situação de produção, quando, por acaso, a UEM cobre de vocês um gênero como esse aqui no vestibular ou no PAS, né? A carta de solicitação é a segunda carta que a gente tem na lista. A gente tem a carta aberta e a solicitação, né? Entre os 5 gêneros que a UEM cobra. E na solicitação, o que eu tenho que olhar com cuidado, o que eu preciso, de fato, assim, observar com atenção. Na minha solicitação, geralmente, o foco é o pedido, é o que eu quero pedir, para quem que eu estou pedindo, qual que é o objetivo de pedir isso, para quem eu estou solicitando, né? Para quem eu estou endereçando essa carta. Então, a gente hoje vai trabalhar principalmente com características gerais, né, do texto, desse modelo de carta, e depois, nas outras, né, próxima aula, na semana que vem, detalhamento de análise de proposta. A gente vai fazer assim como fizemos, né, na situação da resposta, a gente faz uma aula mais ampla, mais geral, depois a gente volta e faz um aprofundamento. Então, qual que é o principal objetivo da solicitação? Pedir algo a alguém, né? Então, esse emissor, ele vai escrever, ele vai pedir algo para um determinado interlocutor, tá? E ele vai justificar esse pedido com argumentos que apontem a relevância do pedido que ele está fazendo. Então, se você me falar assim, de modo geral, eu não posso confundir uma solicitação com uma reclamação, porque eu não posso
necessariamente obrigar o meu leitor a disponibilizar, a realizar aquilo que eu peço? Exatamente, né? A gente tem que priorizar a ideia de convencer, argumentar, buscando convencer o meu leitor sobre a necessidade do que eu estou solicitando, do que eu estou pedindo, né? Então, no momento que eu descrevo isso, eu estou não opinando sobre uma situação. Então, se a gente falar assim, ó, um ponto de partida legal para vocês pensarem, qual que é a principal diferença entre a solicitação e a resposta argumentativa, né? Para quem acompanhou essa orientação recente. Na resposta, você tinha que ter uma opinião definida sobre um ponto perguntado, concordam? Então, havia um aspecto sendo pedido, esse aspecto gerava o processo de uma análise, né? Então, você tinha lá uma análise de pontos que motivaram o processo de opinião lá na resposta, e aí, consequentemente, você justificava aquilo que era a opinião que você estava apresentando. Então, tinha que ter uma opinião marcadinha, uma opinião apresentada e argumentos que sustentam essa ideia. Já na solicitação, então, como está aqui, eu não tenho que opinar sobre um fato, eu tenho que convencer a pessoa ou a instituição para a qual eu estou escrevendo sobre a relevância desse acontecimento, né? A relevância desse fato. E aí a gente tem um ponto que é bem importante de ser levado em consideração. Se eu falar assim, olha, no meu processo de desenvolvimento, eu tenho que, então, priorizar o pedido, que é que eu estou pedindo, para quem ou para qual instituição esse pedido será feito, e como que eu vou argumentar, como que eu vou desenvolver a minha redação pensando em convencer a pessoa, né? Convencer aquele que vai receber a minha solicitação. Então, não é sobre a solicitação, não é sobre opinar a respeito disso. É sobre convencer o leitor da importância que existe naquilo que eu peço, tá? Então, põe na sua anotação do ladinho aí de carta de solicitação. O foco tem que ser do desenvolvimento, qual? Tem que ser convencer quem receberá a carta da importância do pedido que está sendo feito. Eu preciso, então, convencer esse leitor que o que eu peço tem relevância, justifica-se por motivos que eu vou expor ali na minha produção, que eu vou apresentar, e claramente vou embasar, vou desenvolver explicando, né, as razões que moldam, que justificam essa situação. Então, de modo geral, o que você precisa? Propor essa lógica de justificativa, né? Justificar o pedido, convencer o leitor sobre esse pedido, tá? Colocou isso, vamos em frente, próximo passo. Portanto, toda carta de solicitação, por ser carta, vai apresentar o que a gente chama de elementos típicos da carta. Gente, vocês não escrevem mais carta hoje em dia, né? Antigamente vocês tinham, talvez, não sei como é que era, a possibilidade de escrita de carta. Eu acho que ninguém escreve mais carta hoje, né? Não sei se escreve fora do contexto de vestibular, me conta, porque eu acho que não, né? Quem fala, pro, não escrevo mais carta, só escrevo porque eu sou obrigada mesmo por causa do vestibular, pense o seguinte, o que são esses elementos típicos de carta, né? Vou pôr um pouquinho para frente aqui no slide, para que você visualize isso estruturalmente falando, ó. Então, o que seria uma base estrutural da carta, ó? Que ele, digamos assim, que faz parte desse processo. Quais são os elementos estruturais? Quando você vê aqui no slide, ó, que existe
um cabeçalho, né? O local e data, tem a cidade, tem o dia, o mês, o ano. Toda essa base estrutural, ela se repetirá nas cartas. O que significa que essa base estrutural se repetirá? Se eu esquecer o cabeçalho, que é ali a cidade, o estado, o dia, mês e ano, ó, já coloquei até o dia da prova, para vocês não esquecerem, né, o dia que vai ser o vestibular ali no fim de semana, né, desse dia, eu vou considerar, portanto, cabeçalho, linha 1, isso já está dentro das linhas que eu tenho totais para produzir a minha carta. Vou por cidade, estado, dia, mês e ano. Na linha seguinte, o interlocutor, que é o vocativo da minha produção. Só um instante, gente. O interlocutor, que é para quem eu estou escrevendo a minha proposta. E tenho que marcar bem clarinho ali, ó. Coloquei, ficou pequenininho, mas acho que dá para vocês enxergarem. Eu preciso identificar nessa linha 2 quem que vai receber a minha carta. Para quem que é essa carta? Os comandos, eles vão citar para a gente quem é o nosso leitor, para quem que nós estamos escrevendo. Então, na sua estrutura, anota para mim, ó, cabeçalho, né? E anota assim, cabeçalho, linha 1. Aí você vai anotar assim, nessa parte do cabeçalho. Você vai pôr, por gentileza, cidade, estado, dia, mês e ano, ponto. E aí você vai pôr, por gentileza, embaixo, sem pular linha, tá? Não pula linha, porque a gente nunca pula linha, especialmente na carta, porque a carta o pessoal tem uma tendência forte a querer pular linha e não pode, tá? Não pode. Então você vai fazer o quê? Você vai pôr isso aí na linha 1, o local, a data, né, o ano, ok? Vai pôr na linha seguinte, tá? Na linha seguinte, vocativo barra interlocutor, que é para quem a gente está escrevendo. E aí eu vou voltar um slide que eu quero te mostrar uma coisa importante. Você vai anotar isso aí comigo, ó. No vocativo, ali na linha 2 que você escreveu, anota para mim essa informação, tá? Coloca ali para mim nessa informação. Nessa parte aqui, ó, quem escreve sou eu, o emissor, tá? Eu, emissor, que escrevo. E na linha seguinte, eu vou pôr o vocativo, que é para quem eu escrevo. E aí você anota no seu texto, aí na sua anotação, na sua orientação, coloca assim para mim. Vocativo. Observar a relação de formalidade. Gente, o que significa observar a relação de formalidade? Significa trazer, nesse texto aqui, uma observação muito clara sobre essa perspectiva de se é para alguém próximo, o meu texto, a minha carta, ganha um tom de menor formalidade. Se é para alguém ou uma instituição formal, distante, isso me obriga a usar vocabulário, pronomes de tratamento mais formais. Então, coloca ali, observar formalidade, tá? E aí, tem uma observação um pouquinho para baixo, ó. Para quem eu estou escrevendo? Se eu escrevo para alguém, uma pessoa, eu tenho que observar o seguinte, né? O comando poderá dizer: você vai redigir a carta para o secretário de educação. O secretário de educação é alguém, é uma pessoa, correto? Ou o comando poderá dizer: você vai redigir a sua carta para o Ministério da Educação.
E aí, veja, Ministério da Educação não é uma pessoa. Ministério da Educação é uma instituição. Então, quando eu cito Ministério da Educação, eu estou trabalhando com qual perspectiva? Com a ideia de que eu estaria escrevendo para uma instituição. E aí, quando eu escrevo para uma instituição, qual importante informação que eu devo levar em consideração? Se é para uma instituição, eu não vou dialogar com a instituição. Ninguém conversa com parede, teoricamente, né? Pelo menos. Então, coloca na observação, né? Por favor, ainda na linha 2, ainda no vocativo, você vai pôr assim: a carta poderá ser para alguém, como está ali no slide, né? Para alguém. Então, eu posso estar escrevendo para uma autoridade dentro do contexto temático, eu posso estar escrevendo para alguém que necessariamente não é uma autoridade formal, mas que talvez é uma autoridade dentro do colégio em que eu trabalho, por exemplo, em que eu estudo, desculpa. Eu posso ter uma situação que talvez seja uma produção, então, de um texto menos, né, formal, para um parente, para uma pessoa próxima. Então, se você falar assim, posso ter uma carta de solicitação para um parente? A UEM já deu. Carta de solicitação para tio, tia, para pessoas da família. Então, é muito importante que vocês coloquem essa observação, né? Que a gente precisa prestar atenção para quem é o nosso texto, para que eu consiga efetivamente, né, a partir disso, levar em conta essa ideia. Bom, se eu vou levar em conta a ideia de que é para uma pessoa próxima, menos formalidade. Se eu vou levar em conta que é para uma pessoa com quem eu não tenho intimidade, mais formalidade. Então, por exemplo, como que eu me dirijo para um ministro? Eu vou usar excelentíssimo ministro, pronome de tratamento. Excelentíssimo ministro. Como que eu me dirijo a uma pessoa que tem uma formalidade, mas não tão extensa, tão, né, evidente quanto em outras situações? Como, por exemplo, se você me falar assim, se eu tivesse que escrever para por exemplo, né, eu quero escrever para o diretor do meu colégio solicitando algo para ele. O diretor do colégio entra num tipo de retomada que é formal, porque eu não tenho, né, a menção no comando que eu tenho intimidade com essa pessoa, eu vou ter que manter formalidade. E aí, se a gente falar assim, o que seria manter formalidade sem que fosse exagerado para um diretor do colégio, coordenador da escola? Eu não vou dizer, gente, que eu quero, por exemplo, chamá-lo de excelentíssimo, né? Nem faz sentido isso. Mas eu poderia utilizar, por exemplo, quais expressões? Eu poderia utilizar, por exemplo, senhor. Poderia utilizar, por exemplo, caro, poderia utilizar prezado. Então, essas menções de prezado, caro, né, expressões como essas que são de média formalidade, é como se eu tivesse, então, como prioridade o desenvolvimento de um texto que tem formalidade. Em que ponto? Ele não vai gerar o excelentíssimo quando não existe, nem vai chamar de querido quando isso não for para uma pessoa próxima que me permita esse tratamento. Agora, o que eu falei, né? Se for para uma instituição, supondo que você está escrevendo para um lugar, a minha carta será destinada à prefeitura da minha cidade. Então, a prefeitura da minha cidade, jamais eu vou usar, por exemplo, uma expressão de ampla formalidade para a prefeitura. A prefeitura eu vou usar assim,
primeiro, eu vou dizer que eu estou escrevendo à prefeitura, não para o prefeito. Primeiro ponto importante. Se é a prefeitura, significa que eu não vou dialogar com a prefeitura, porque, gente, a prefeitura é o lugar. Então, muito cuidado, coloca essa observação, não dialogar quando é com o lugar. Não tem diálogo, não tem retomada, só tem argumentação, está escrito ali, sem interagir nesse caso, tá? Então, super importante essa informação. Dando sequência um pouquinho agora, ó, falando agora do próximo item, né? Esse aspecto de retomada, gente, tudo bem? Eu posso avançar, né? Ó, então, volto para a estrutura. Sugestão da carta, 3 parágrafos, que a gente trabalha, então, introdução, desenvolvimento do primeiro argumento, desenvolvimento do segundo argumento e conclusão que reitera, que retoma o pedido que você vai apresentar, tá? Então, se a gente falar assim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, essa parte de segundo momento, agora estruturação. Coloca aí na sua anotação 3 parágrafos, sendo então o primeiro a parte de introdução, segundo, argumento 1, terceiro, argumento 2, e a conclusão do texto, né, o fechamento do texto. Vamos lá. Então, essa parte, se a gente falar assim, muito bem, então, se eu tiver 3 parágrafos, no primeiro, o que eu tenho que apresentar obrigatoriamente? Ó, eu vou pôr o exemplo, depois eu volto aqui na estruturinha, tá? Exemplo primeiro, depois voltamos para a anotação de estrutura. Esse texto aqui, ele é um texto um pouquinho mais antigo, né, do PAS, inclusive, e ele foi um dos últimos cobrados. Daí o início era isso aqui, ó, Maringá, Paraná, 14 de junho, né, 2023, prezado secretário de Educação do Estado, sou um aluno de escola pública e após uma semana de debates sobre a importância da tecnologia para a educação em colégios como o meu, percebi a precariedade tecnológica em que vivemos. Dessa forma, escrevo representando os alunos da minha escola a pedido do Grêmio Estudantil, solicitando para o senhor maior investimento em tecnologia de acesso à internet, a fim de melhorar a qualidade de ensino. Gente, então, olha só, na introdução dessa carta, quais elementos que você vai perceber que aparecem como parte da composição da introdução? Cita a contextualização, né? Então, essa contextualização, ela inclui mencionar o emissor e o que motiva essa produção, então, o contexto motivador, ou seja, a situação motivadora, tá? Vou pôr aqui, ó, situação motivadora ou contexto motivador, tá? Então, primeira parte, quem sou eu que estou escrevendo, o que aconteceu para que eu tivesse, né, um desdobramento dessa informação, certo? Muito bem. E aí, se a gente falar assim, muito bem, vamos lá. Nessa parte, ainda na introdução, temos um outro elemento que é a segunda parte, ó, dessa forma, escrevo representando os alunos da minha escola para solicitar. Então, ainda na introdução, depois desse ponto, você vai pôr ali o conectivo, diante disso, vai citar o emissor na condição de quê, né, de estudante, na condição de qual é o papel social que ele te deu, tá? Vai deixar claro que está escrevendo para solicitar o quê, tá? Então, qual é o pedido que a gente vai desenvolver a fim de quê? Com qual finalidade que tem a situação aí de solicitação.
Então, coloca para mim, ainda na introdução, tá? Depois daquele início, você vai anotar o seguinte, coloca ali, ó. Depois dessa parte, você vai pôr o conectivo diante disso, vai citar quem é você que está escrevendo, então é na condição de quem, né? Qual é o papel social e qual é a situação que motivou a escrita dessa situação de produção. Então, tendo em vista isso, tá? Tendo em vista isso, a gente vê que ele propôs um início completo. E se ele propôs um início, completo, gente, desculpa, travou a língua aqui. Se ele propôs um início completo, eu tenho todos os elementos, isso me garante uma introdução que não vai ter desconto nenhum. Então, recapitula o que você anotou, contextualiza citando o que motivou a escrita, né, do seu texto, expõe qual é o perfil do emissor que está escrevendo, de quem está produzindo, deixa claro qual é o pedido, então vou solicitar, vou pedir, vou reivindicar o quê, qual é o meu pedido, com qual finalidade, né? Você vai ver se o comando trouxe uma finalidade marcada na sua situação de produção. Muito bem. Nos parágrafos seguintes, o que você vai anotar aí de importante? Você vai anotar que é importante agora fazer o desenvolvimento disso que você solicitou. Então, no momento que a gente passa para o parágrafo seguinte, você vai fazer a tua anotação, só que eu vou avançar para falar da proposta. A gente vai fixar bem introdução hoje e semana que vem desenvolvimento e conclusão. Da introdução, então, fechou essa parte, né? Disse qual é o pedido, qual a finalidade, ponto, parágrafo seguinte. Daí você vai anotar ali comigo. Nesse sentido, e anota na frente. Argumento 1. Justificar o pedido. Só deixa isso aí a lápis, depois a gente vai complementar. No segundo parágrafo de argumentação, que é o nosso terceiro, no segundo, você vai pôr segundo argumento ou argumento 2, tá? Então, põe lá argumento 2 no próximo parágrafo, argumento 2, e vai apresentar segunda justificativa dessa produção. Isso aí, então, segunda justificativa dessa produção. Muito bem. Ok. E aí, você vai expor um outro ponto importante, né, nessa parte, que é o argumento 2, ponto e conclusão. A conclusão virá junto com essa informação. Muito bem. Então, se ela virar junto com essa informação, a gente vai depois trabalhar isso de forma mais completa, porém, eu agora vou falar da proposta de hoje. Lá no final, você coloca assim, atenciosamente, vírgula, e assinatura, porque depois a gente vai fazer esse trabalho igual fizemos da introdução, mas eu quero que você fique com a basezinha, né, anotada, atenciosamente, vírgula, e o elemento que o comando te deu como assinatura. Muito bem. Bom, como a gente vai dividir em duas etapas, né, nosso processo, eu vou mostrar a proposta da semana para que você treine pelo menos a parte introdutória. Se você falar assim, prof, eu quero fazer só a introdução, depois eu faço o desdobramento, sem nenhum problema, tá? Vamos lá. Ó, então, avançando. A proposta é uma proposta que envolve poluição, tá? Então, olha só o comando. Vou dar um minutinho para você ler. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho na tela. Peraí, ficou muito grande. Socorro. Aí. Vou dar um minutinho para você ler. E aí já fazemos aquele mapeamento da proposta e aplicação que a gente viu agora. Vou dar um minutinho para vocês. Vamos lá.
certo? Vamos lá? Ó, então a proposta diz assim: recentemente você descobriu que nem todos os estados brasileiros isentam impostos de carros elétricos e híbridos, incluindo o Paraná. Assim, na condição de brasileiro que pretende adquirir um automóvel elétrico, você decidiu redigir uma carta de solicitação ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços para solicitar, né, então, ponto central, a criação de um projeto de lei que isente impostos de carros híbridos e elétricos em todo o país, a fim de incentivar a compra de veículos movidos à energia limpa. Considerando seus conhecimentos e dados dos textos de apoio, seu texto deve, então, contextualizar a situação, solicitar a criação do projeto de lei, apresentar argumentos e assinar como motorista. Seu texto deve ter entre 15 e 22 linhas, não deixe linhas em branco entre as linhas escritas. Gente, então vamos lá. Do nosso comando, o que é importante você fixar inicialmente? Lembre-se, ó, vou repetir aqui, anota aí. Você tem que identificar no seu comando quem que é o emissor. Então, ele disse que você é quem? Um brasileiro que pretende adquirir um automóvel elétrico. Para quem não tem ainda, né, gente? Fala, se for da sua vontade, que seja. Se for Se for para ser, né, gente, que venha o carro elétrico, quem não tem, de repente. Então, emissor, você quer adquirir um carro elétrico, tá? Vai escrever para quem? Anota para mim, o destinatário dessa carta. Quem que é o destinatário? Não é uma pessoa. Então, olha só, põe aí. É uma instituição. É um destinatário institucional. O que significa? Eu não vou chamar prezado ministério, não. Eu vou usar ao ministério no meu desenvolvimento, né? Ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Serviços, vai estar tudo isso aí. Então, como é para o Ministério, ó, escrevi ali, ao Ministério, faltou S, gente, desculpa. Ministério. Então, se eu vou escrever para o Ministério, eu não vou chamar o Ministério de caro Ministério, prezado Ministério. Eu vou apenas usar ao Ministério. Não cito pronome, não uso pronome de tratamento. Uso ao Ministério e depois coloco essa observação: não haverá retomada durante o processo de execução. Então, não haveria retomada para essa parte, tá? Se eu tiver essa informação, então, se você me falar assim, se eu desenvolver isso, como que eu faria minha introdução? Cito o contexto. Você descobriu que nem todos os estados brasileiros isentam impostos de carros elétricos e híbridos, incluindo o Paraná. Então, por saber isso, você, na condição de alguém que decidiu comprar um carro elétrico, né, ou híbrido, vai escrever para o Ministério solicitando, né, solicitando que haja a isenção. Então, você vai escrever considerando essa perspectiva. Isso é o que move a escrita do seu texto. E vai desenvolver posteriormente argumentos que expliquem por que é importante a isenção desses impostos, tá? Como que não cobrar esses impostos incentiva, instiga mais pessoas a utilizarem carros que não sejam necessariamente, né, movidos a combustíveis fósseis. Isso é importante num contexto
em que nós estamos mundialmente falando sobre crise hídrica, falando sobre questões que envolvem a escassez de recursos. Então, é bem assim por esse caminho, tá? É uma argumentação que vai muito pelo viés ambiental, sustentável. Esse caso de repertório não está explícito que é com base, né, necessariamente só em um ou outro, ali está escrito em dados dos textos de apoio. Então, está escrito, olha, Ana, não sei se você observou, está dizendo, considerando seus conhecimentos e dados dos textos de apoio, então ele te deu um direcionamento, que ele quer que você prove não com filósofo, ele quer que você prove com elementos que provem, né, factualmente, o dado prova isso, como que é importante, qual que é a necessidade desse tipo de atitude para impulsionar, para estimular as pessoas, né, a respeito dessa perspectiva. Então, seria por esse caminho, tá bom? Gente, essa redação, então, é uma primeira produção, né, digamos, de desenvolvimento do processo de argumentação de carta. Então, eu quero que vocês façam, assim, isentos, né, não obrigatoriamente dentro desse cenário, mas isentos de uma responsabilidade do total da explicação estrutural. Quero que vocês pensem muito assim, no que seria o desenvolvimento de um porquê que é importante isentar esse tipo de imposto, tá bom? E não dialogar, não conversar com o vocativo, com a pessoa, né, no caso a instituição. A gente só vai apresentar realmente ao Ministério e depois sem dialogar, sem conversar com o Ministério durante a produção. Na semana que vem, a gente faz um aprofundamento bem bacana do desenvolvimento. Então, se vocês, de repente, se sentirem mais à vontade para fazer essa parte, né, digamos assim, uma parte que talvez de sequência explicativa, façam a introdução, aí semana que vem a gente conclui o desenvolvimento, aí você fecha a parte de argumentação, tá bom? Fica a critério de vocês, caso queiram fazer inteira, manda ver e já envia lá no e-mail, tá? Um beijo, gente! Ficamos por aqui hoje, um excelente fim de noite para vocês, até a próxima semana, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom fim de noite para vocês. Tchau, tchau, muito obrigada por acompanhar aqui, até a próxima semana.